Paz e luz, pastor. Paz e luz. Como é que tá? Tá tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus, tudo bem. Você tá bem? Eu estou bem. Amém. Você tem Vamos. alguma palavra de ah, Deus para nós hoje? eu gostaria de primeiro comentar sobre um dos vídeos do Senhor que fala possessões, aliás, fala órgãos pensantes. Ah, Depois logo fala sobre possessões de órgãos, mas fala sobre órgãos pensantes. E o Senhor fala que isso foi criado pelo pastor Joils, num sonho que o pastor Joils teve. Então o Senhor fala das fases, né? As fases que primeiro a menina ela é menina, depois ela fica mocinha, então ela troca a boneca pela maquiagem. E aí o Senhor fala do menino também, quando ele fica mocinho, e aí os órgãos, né? Dentro do corpo da pessoa já vai começando a ascender, não é isso? Alô? tô ouvindo. Então, e o Senhor também comenta sobre o apóstolo Paulo, quando ele diz que os órgãos que tivemos mais indecorosos são os que devemos cuidar mais, né? Mais ou menos assim. Se eu perdi alguma coisa, pastor, o Senhor me ajuda, porque eu não lembro de tudo. Mas eu lembro sobre que o homem pensa com os seus órgãos, né? O fígado, uma das áreas dos sonhos, o genitário, a área do poder, né? Ligada à inteligência. E o senhor comentou também sobre... Alô? Oi, tô ouvindo. Tô achando interessante. Você decora tudo, né, mulher? Não, porque eu assisto mais de uma vez, né? Então, para mim poder decorar, não é que eu decoro, eu assisto mais de uma vez. Então, o senhor, o senhor até fala que quando o senhor era pequeno, que logo que vocês tinham uma televisão, o senhor gostava de olhar as válvulas atrás da televisão, Você se né? E lembra? logo... Você se lembra desse tipo de televisão? Era uma televisão que tinha umas Lembro. válvulas que a gente Isso, ligava era no ela, começo... aí ela passava Uhum. meia hora, aí as válvulas iam acendendo. Cada Era branco e válvula era preto na época, né? responsável. A imagem. Na época era branco e preto, foi logo quando saiu, Era né? branco e A preto. imagem. Aí cada Na época válvula. foi. Não logo quando saiu, mas foi. Na época meu pai comprou uma, né, televisão, e a gente era branco e preto que a gente assistia. Eu lembrei quando o senhor falou do programa do Silvio Santos, sim, né? Da Elke Maravilha, e o senhor compara a risada da Elke com a risada da irmã Mônica, né? O sorriso. É a mesma coisa, viu? Não é, Só não é né? parecida, porque a Elke era branca e alta e Mônica é morenazinha, É índia morena. e pequena, daquelas bem braba. Entendeu? E aí o senhor compara, eu dei risada quando o senhor falou da risada da irmã, da Elke e da irmã Mônica. E aí o senhor fala também do Chacrinha, né? Que eu lembrei até da minha época, porque na época eu era criança, mas estava entrando na quinta série, eu me lembro disso, e o Chacrinha, ele tinha a Terezinha, né? Fala, Terezinha, E nessa época eu lembro que eu tinha uma professora por nome Terezinha, e naquela época todo mundo tinha que se levantar, né? E o professor entrar na sala com forma de respeito. Era Quem uma época sentava no... diferente, né? E tinha que Quando o cantar o hino professor entrava, nacional. todo mundo se levantava, né? Pois é, tinha que cantar o hino nacional todo dia de manhã antes de entrar na sala. Puxa, Era a minha época, né? E o que acontece, eu lembro que eu tinha essa professora Terezinha, e quando ela entrou na sala, o fundão, né, o povo do fundão sempre, né, gostava de fazer umas brincadeiras. Então, na hora que ela entrou, bom dia, todo mundo, um gritou Terezinha, e o resto da sala fez, foi reunião de paz no outro dia. Naquela época, a gente não brincava com o professor, não, era uma coisa muito séria. Era uma coisa muito respeitosa. hoje Era os muito alunos estão batendo no respeitosa. professor. Então, aí o senhor fala sobre a época que a gente vai mudando, né? De menina para moça, de menino para mocinho. E aí as válvulas, né, que estavam apagadas começam a reluzir, né? Começa a acender. E aí o senhor pergunta, quem é que nunca beijou no espelho? Eu nunca beijei no espelho não, viu, pastor? Deixa de Eu onda, beijava na mulher. minha mão mesmo. Ah, era a mão, é? E aí, Não era o espelho, era a mão. não, era a mão. Era o maior love É, na mão. então, Beijando na as mão, costas da mão, né? As costas da mão, né? beijando as costas da mão, era isso Eita, deu mesmo. pra vista a E aí o cena. senhor Eu acho que Mônica fez isso aí o senhor, também. Alcione não é defeito da Alcione, não.
Ô, Mônica, escuta isso. Então, a inteligência, aí o senhor fala da inteligência da pessoa, né? Que a pessoa. Aí o senhor fala sobre transplante, às vezes a pessoa recebe um transplante de coração, nesse mesmo vídeo o senhor fala. E a pessoa muda, ou de comportamento, ou de personalidade, passa a tocar um instrumento, se ela não sabe. Não é isso mesmo, pastor, que fala nesse vídeo? É isso. Será aí que eu estou misturando os vídeos? Órgãos pensantes. Então, Tá não, né? Tá certo. Né? Aí o senhor fala sobre os olhos. Aí o senhor fala uma coisa muito importante, que os olhos não vê, o coração não sente. Eu fui numa palestra há um mês atrás que falava sobre isso, que um paciente, ele foi operado, ele não via, ele não queria, ele foi operado e era para ele ter morrido. E o médico falou o seguinte: ele não morreu porque ele não queria morrer, porque a esposa dele está grávida. E é o primeiro filho deles, e ele conta muito com essa criança, desde antes eles planejaram muito para ter essa criança. Então depois que ela estava grávida, ele sofreu um acidente, e ele foi para a UTI, e o médico falou: esse homem está vivo porque ele quis viver, ele está vivo porque ele quis viver. E engraçado que depois do depoimento dele, ele falou que ele realmente, enquanto os médicos falavam assim, porque o coração dele parou de bater, eles usaram, para reviver ele, o coração dele parou de bater, mas ele falava que quando ele estava ali, ele falava: eu quero pelo menos, eu sei que eu vou viver, pelo menos para ver o meu filho nascer. Olha. Eu sei que eu vou viver pelo menos para ver meu filho nascer. E os médicos falaram que o coração dele bateu de bater e tudo mais, e eles deram pro morto. E sabe quando cobre a pessoa dos pés à cabeça? Cobriu ele, porque falou, ele já foi. E saíram da sala. E uma enfermeira, ela entrou para pegar o resto de diagnóstico dele, para fazer o pegar óbito. as papeladas dele. Mas quando ela entrou, a máquina começou a mexer de novo, começou a se movimentar, o coração dele começou a se movimentar de novo. Aí ela gritou aos médicos: olha, tá se movimentando de novo. Aí eles vieram e reviveram ele de novo. Aí ele reviveu. E quando ele reviveu, ele disse que ele não, a única coisa que ele conseguiu falar é: eu quero meu bebê. Eu quero meu bebê. E aí levaram ele e tudo mais, e hoje está vivo e tal, né? Nasceu a criança dele e tudo mais. E ele falou, o depoimento falou que ele já tinha, ele falou: eu estava subindo, eu senti que eu estava subindo, mas era uma coisa gostosa, mas eu falava: essa sensação é boa, mas a sensação de ver o meu filho nascer é melhor ainda, eu quero ver meu filho nascer. Então ele falou que ele falava muito: eu vou ver o meu filho nascer, eu vou ver meu filho nascer, eu vou ver meu filho nascer, eu vou ver meu filho nascer, até que ele sentiu que ele estava voltando, para onde ele estava. E ele se viu na mesa, na cama e tudo, na maca e tudo, voltando para onde ele estava. Então, quando o senhor falou sobre órgãos pensantes, eu me lembro, veio logo na minha cabeça depoimento desse homem sobre órgãos pensantes. E os médicos falaram: ele não quis morrer, né? Ele não quis morrer. E muitos cientistas, isso acontece muito, viu? Mas acontece. Muitas pessoas falam assim. Você vê, um dos exemplos é o marido de Maria de Lourdes. Ele estava todo aberto do peito até embaixo, com as vísceras e tudo do lado de fora, e ele não queria morrer de jeito nenhum. Ele só morreu depois que Maria de Lourdes liberou ele. Disse: vai em paz, eu vou ficar bem. Porque ele não queria deixar Maria de Lourdes sem uma pensão boa e sem uma casa. Então ele disse: eu não vou morrer enquanto eu não deixar isso com você. Só que houve esse problema com ele. Então os médicos alemães abriram ele e ele ficou aberto. Inclusive ela mandou a foto para mim, a coisa mais horrível do mundo: um homem aberto vivo, cheio de tubo, né? E aí eu disse: Maria de Lourdes, libera ele, que eu acho que ele não está querendo ir. E o médico está incrível, o médico ficou incrível, como é que um coração e um organismo aguenta, sem infecção, sem nada. Eu digo: libera ele, porque ele está sofrendo muito, ele não quer deixar você com as condições que você tem. Mas você chega para ele e diz que você vai ficar bem, que Deus vai cuidar de você. Fala no ouvido dele. Aí ela foi no hospital, entrou na UTI, e ele lá:
Aí ela falou que o grande amor da vida dela, né? Aí ela falou, aí vá em paz, fique bem, que eu vou ficar bem aqui até a gente se encontrar, né? Olha, vá na paz, eu vou ficar bem, eu vou me dar um jeito, eu vou ficar bem. Foi ela falar isso que um dia depois ele morreu, né? Então, ele estava esperando, né? Meu pai também aconteceu isso, que meu pai só queria morrer depois que me visse. Eu estava dirigindo uma igreja lá no estado de Rio Grande do Norte, Mossoró, e ele só morreu quando eu cheguei. Ele olhou para mim, quis falar comigo, mas eu não deixei ele falar. Até hoje me arrependo, né? Que ele queria falar, mas ele estava muito fraco. Eu disse, não falo não, que você está muito fraco. Eu fiquei até hoje sem saber o que ele queria dizer, né? E aí, quando ele me viu, pronto, na mesma noite ele morreu. Então, existe isso sim. A teoria dos órgãos pensantes é interessante, porque é o seguinte, Calvino, tô ouvindo. Calvino, não, Charles Darwin errou quando falou sobre o tamanho do cérebro, errou quando disse que nós viemos de uma ameba. Ao contrário, nós não pensamos só com o cérebro. E o tamanho do cérebro pouco importa. Me diga uma coisa, eu faço uma pergunta a você, Adriana Reis. Quem é que tem um cérebro maior? Uma cobra coral ou um jumento? Ai, pastor. Mulher. Eu deixo isso pro senhor mesmo. Pensa bem, quem é que tem um cérebro maior? Uma cobra coral, que é tamanho de um dedo, ou um jumento? Olha, pastor, se eu falar, os outros podem acabar me crucificando. É um jumento, mulher. O jumento tem o cérebro bem maior do que uma cobra coral. Tá. Agora, só que a cobra coral... Se eu falo um jumento aí todo mundo fala assim, jumenta também. Então eu deixo quieto. Não, mulher, você é uma mulher sábia e abençoada, né? Eu não quero guerra com ninguém, não. Não, olha, o jumento, ele tem um cérebro quase 30 vezes maior do que a cobra coral. E a cobra coral, o cérebro dela é bem pequenininho, mas ela sabe entrar, sabe sair, sabe quem é o inimigo, sabe picar, sabe se esconder da chuva. Então, não é o tamanho do cérebro. Negócio, pastor. Não é o tamanho. Mas deixa eu terminar. Por exemplo, a mulher tem um cérebro menor do que o homem. A mulher, ela tem várias gramas menor em peso. Vamos dizer, um homem de 30 quilos, um homem de 100 quilos e uma mulher de 100 quilos tem o mesmo tamanho de cérebro? Não. A mulher sempre tem menos do que o homem. Mas nem por isso a mulher é menos sábia do que o homem. Então, não é o tamanho do cérebro. Nós pensamos com todo o corpo, porque existe seres sem cérebro. Por exemplo, a abelha não tem cérebro. O mosquito não tem cérebro, mas sabe picar, sabe chupar o sangue, sabe jogar o outro sangue dentro. É a lei da natureza também, né, pastor? Aquelas válvulas, por exemplo, vamos comparar, Adriana Reis, o seu organismo com aquelas válvulas que eu ficava olhando na TV da minha mãe. Vamos dizer, Adriana Reis, até 9 anos de idade, Adriana Reis estava... Minha bonequinha, vou botar comida na boquinha da boneca. Aí depois que a Adriana Reis chegou a 10, 12 anos e a válvula dos ovários de Adriana Reis começou a funcionar, então a Adriana Reis já começou a se pintar. É que nem aquela doença que aquele sanfoneiro fala, né? Como é o nome, senhora? Aquele que o pai levou a menina para um médico. Aí o médico chegou lá e disse, meu irmão, isso não é doença não, isso é da idade. Que a menina já amanhecia se pintando, se embelezando, botando perfume. Como é o nome? É o maior forrozeiro do Brasil? Então, quando a válvula dos ovários começaram a funcionar, então a Adriana mudou o pensamento. Mesma coisa o homem, como os testículos começam a funcionar, as glândulas suprarrenais começam a funcionar. Então ele já começa a falar grosso, fala fino, já quer saber das gatinhas, já quer criar massa corpórea, criar bigode, fazer física para criar calo nos músculos, né? Então, e também é o seguinte, pessoas que são castradas, tanto pessoa quanto animais, eles também mudam totalmente a sua personalidade. Então, né? Você pega um homem brabo, se você castrar esse homem, ele fica, ai, como é que vai? Tudo bem? Ai, beijos pra todo muda a personalidade. Mundo. Muda totalmente.
Então, os órgãos pensam, a gente não pensa somente com a cabeça, a gente pensa com as tripas, a gente pensa com as pernas, a gente pensa com a genitália, pensa com a bunda, pensa com tudo, pensa com os olhos, né? Isso tudo começou há muitos anos atrás, quando eu tive um sonho que alguém me levava para um quarto e nesse quarto tinha todas as tripas, olhos, língua, nariz, e era tudo falando e tudo conversando, né? Então é o seguinte, nós pensamos com todo o nosso corpo. Você entendeu o quê, hein, Adriana Reis? Eu acredito sim, pastor, que nós pensamos com todo o nosso corpo. Tanto, pastor, você quer ver uma coisa simples? Isso todo mundo tem. Quando a pessoa fica nervosa, cada um reage de um jeito. Né? Tem gente que quando fica nervosa dá dor de estômago. Dá dor de barriga. Mas não tá pensando na cabeça. Mas não tá pensando na cabeça, mas o estômago que reage. Ah, gostei dessa, é mesmo. A mulher, Tem eu gente fiquei que tão quando tá preocupada nervoso, que eu não saía do vaso. Ai, me deu uma dor de barriga. mas não é verdade, não é verdade. É verdade, viu? Se fosse então, tem gente que quando tá com um problema ou preocupado, né, dá logo nervoso, vai logo pro banheiro. Tem gente que dá risada, começa a rir desesperadamente. A casa tá caindo e a pessoa tá rindo. E isso é chato quando é em velório, né? A pessoa fica nervosa e Não começa a rir no não velório. acontece isso, mas é o jeito da pessoa reagir. Então, realmente, os órgãos falam. Tem gente que como é que fala? Estoura no fígado. É uma dor no fígado que tem que tomar, ou então no rins. Na coluna. Né? Tá nervoso e estoura no rins. Não é isso, pastor, que acontece. É né? verdade. Cada pessoa reage, não é? Os órgãos, cada seguinte, pessoa... Nós, eu, você, Chiquinho, não é uma cabeça que tem um corpo. A gente é um corpo que tem uma cabeça. Então, não é que nós é a cabeça e o corpo é um acessório. Não. Nós somos um fígado, nós somos um pâncreas, nós somos as tripas, nós somos tudo pensante. Né? Tudo pensante. Nós pensamos com tudo. A cabeça, ela reúne essas inteligências como fosse a tela da televisão, que reúne a imagem, mas a imagem não vem dela, a imagem vem das válvulas. Que hoje não existe mais, é transistores, né? Então... Eu acredito, então... Sim. Eu acredito que é isso, mais ou menos isso, porque se realmente tivesse tudo na cabeça, tudo ficaria na cabeça, a sua preocupação e tudo. Não, mas tem gente que... Ok, thank you. Mas o que acontece é o seguinte, tem gente que não pensa só pensa com a cabeça, mas estoura no fígado, estoura no estômago. Tem gente que pensa mais com outras partes do corpo do que com a cabeça. Exato, e tem gente que não começa a dar risada, rir, tem gente que só chora. Não consegue pensar em nada, a não ser chorar. É verdade. Tem gente que tosse, fica tossindo, né? Isso acontece muito com criança, quando ela fica nervosa. Cada um reage diferente, né? Cada um reage diferente. Então, é o seguinte, é que nem a... Sim, pode continuar. Né? É que nem o senhor estava falando sobre... só mudando um pouquinho só sobre corpo, órgãos, pensando sobre possessões de órgãos, né? Só mudando só um pouquinho. O senhor estava falando sobre possessões de órgãos que geralmente o inimigo ele gosta de atacar os órgãos genitais, né? Uma das coisas, né? Porque ali ele vê aonde está a brecha. E o órgão genital tipo geralmente possessão, é a né? parte de poder. Tem esse tipo de possessão, possessão de órgãos. Possessão, né? Isso, só mudando um pouquinho só para poder voltar aqui. Mas está dentro do corpo, né? Pois é, por isso que eu falei, vou mudar só um pouquinho aqui, mas a gente já volta aqui. Quando fala sobre possessões, né? Falando sobre possessões de órgão, por isso que o inimigo gosta de atacar, uma das partes que ele gosta de atacar, a parte genital, porque é a parte de poder. Do domínio. Né, o poder, o domínio. E uma das partes que tem a energia chamada energia vital, que é essa energia que dá origem à vida, né? Todos nós viemos de uma relação sexual, de uma união de órgãos, né? Então essa energia é uma das mais fortes que existe no ser humano, é a energia sexual, né?
Eu acredito eu acredito que sim, é onde os vampiros energéticos, eles começam a sugar, né, pastor? Até porque o senhor fala uma coisa, assim, bem interessante, a parte que ao mesmo tempo que a parte de poder, é a parte do sofrimento. Porque é onde separa os casais, né, a grande maioria. É Estou dizendo verdade. todos, né? É verdade. A grande maioria, É. né? Que é a parte do poder, é onde separa os Um casais, casal, que é olha, aí é onde ele que se alimenta o combina, sofrimento. um casal que se combina bem na cama, ele tem uma chance muito grande de viver muito tempo e de ser muito feliz, né? Agora, um casal que não se dá bem, que não se gosta na cama, dificilmente ele sobrevive, né? Então, É só mudando, então por é isso o que eu mudei seguinte, só um pouco. essa parte pensante do organismo humano, ela é muito importante, né? Porque às vezes você dá o domínio da sua vida a essa parte. O cara quer virar raparigueiro, puteiro, ele entregou o domínio ao seu pênis. O pênis é quem manda na vida dele. Então como parte nenhuma é completa, porque parte nenhuma é completa, já está falando, parte é parte, né? Então, parte nenhuma é completa. Se você entregar o domínio da sua vida ao fígado, por exemplo, aí o fígado vai viver de sonhos, vai ficar sonhando, 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 e o tempo passando. Quer dizer, toda parte do nosso corpo não pode pensar sozinha. Aí a possessão de órgão faz isso. A possessão de órgão, ele entra e faz aquele órgão dominar sobre os outros e gera um descontrole na vida. Vamos dizer, se o homem for pensar com o pênis, então ele vai, todo dia ele vai querer uma mulher nova, ele quer cabaré, ele quer daqui a pouco ele tá pedindo esmola, porque ele só vai pensar nisso, ele só quer isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Então, se ele entregar o domínio dele ao fígado, então ele vai viver sonhando, sonhando, sonhando e sonhando e não faz nada na vida. É por isso que a gente, por isso que no seu por isso que no seu vídeo sobre tem um vídeo do senhor também, vou sair rapidinho, pastor, do contexto, é só para explicar, para poder explicar, que o senhor fala uma coisa muito importante sobre os mistérios da alma humana, foi uma das coisas que foi falada a semana passada, além dos sonhos e tudo mais, o Ministério da Alma Humana fala muito sobre cuidar da alma, né? Falar sobre grupos diferentes, como cuidar da alma. E uma das coisas que é importante a gente cuidar da alma, porque igual o senhor falou, né? A pessoa vai para academia, cuida do corpo, né? O corpo tá bom, mas e a alma? Então, uma das maneiras do inimigo não se aproximar, ficar difícil para ele se aproximar da pessoa, é cuidar da alma também. Né, a gente está falando de órgãos pensantes, possessões de órgãos, mas assim, não sai do contexto sobre o cuidar do corpo, cuidar como é que fala, da alma, né, porque que é a parte do corpo energético, que é corpo de luz, né, que nós somos corpo, alma e espírito, e que a gente não expõe as nossas almas aos vampiros, né, que o senhor fala. E uma das maneiras, e o senhor fala uma maneira como conseguir equilibrar a alma. Né? A gente consegue equilibrar a alma, a gente consegue dominar o mundo. É porque é o seguinte, né? Pode conseguir. Olha, nada é completo sozinho. Eu sei disso, que quando eu vivi muito tempo só, então eu tomava minhas decisões só e tudo mais. Aí quando chegou Alcione bagunçou minha vida. Fez eu gostar de coisa que eu não gostava. Pimentão, eu não gostava de pimentão. Hoje eu como pimentão. Incrível como é que muda. Às vezes eu digo não, ela diz sim, às vezes ela diz sim, eu digo não, mas eu digo, mas peraí, como ninguém é completo sozinho, a gente tem que entrar num acordo aqui, né? Então, às vezes eu tô com razão, às vezes é ela, às vezes nem eu nem ela, né? E às vezes os dois que tá com razão. Então, no corpo acontece isso também. Nós não podemos entregar o domínio do nosso corpo, por exemplo, ao estômago. Se você entregar o domínio do corpo ao estômago, você vai engordar, vai virar uma obesa. Você só vai pensar em comer, e trabalhar para comer, e trabalhar para comer, e trabalhar para comer, e trabalhar para comer. Mas uma das coisas que o senhor falou, pastor, olha só, a gente consegue falar com os nossos órgãos, consegue sim. Eu tenho, posso contar uma experiência rapidinha? Eu sei que as irmãs tudo quer falar, é rápido, eu prometo que é rápido. Tem uma senhora que ela queria muito emagrecer porque ela tinha um problema no joelho, né? Assim, quando a pessoa tá um certo peso, fica com problema no joelho.
né? E devido ao peso dela, ela estava com problema no joelho. E ela falou uma vez: eu gosto muito de comer, eu adoro comer, eu amo comer. E para mim vai ser muito difícil emagrecer. Mas eu vou tentar fazer, e ela falou, eu vou tentar fazer diferente. Dizem que se a gente fala com uma das partes do nosso corpo, né? Sim, você lembrou dessa parte? Feito... Fale com a parte do seu corpo, né? Né? E ela falou que ela tinha feito umas pesquisas. E tanto que eu até falei com uma das partes do meu corpo. E ela falou que a parte do corpo dela, olha, eu preciso emagrecer. Aí ela falou assim, e a frase que ela colocou foi uma frase muito engraçada. Foi assim: quanto mais eu como, mais eu emagreço. E essa mulher, olha que coisa, deu certo, né? Meses, quanto mais... Então, eu já fiz muita libertação com mulher que não consegue engravidar. Então mandei ela falar com o útero. Fala com o útero, fala com os ovários. Aí a mulher: ovário, você vai produzir óvulos bons. Útero, se prepara para Aí de repente a mulher engravida. Pastor, eu estou grávida. Ó, glória. Mas se Deus falou com a árvore, Deus disse: se você falar com um monte, ele não falou assim, se você falar com um monte, literalmente, olha lá, ele vai te ouvir e vai te obedecer. Se um monte obedece, imagina um órgão, né? Um ser vivo que está vivo. Quem está doente, fala assim: ó, você vai ficar bom. Abençoa o órgão que está doente, que às vezes ele já está doente por alguma maldição, por alguma coisa. Abençoa ele: ó, órgão, tu é uma bênção. Assim, ó, tu vai ficar bom. Tá? Eu sei que nada é perfeito, mas a gente tem que partir para a fé. Usa o remédio e a fé. Mas continua, Adriano, tô gostando, continue. Então, e aí ela colocou essa frase, né? Quanto mais eu como, mais eu emagreço. No começo eu achei assim até piada, sabe, pastor? Mas cada um tem a sua fé. E você sabe que ela emagreceu 15 quilos nesse negócio todo? Olha, ela rapaz. Falando todo dia. E ela falou, e todo dia eu fechava meus olhos, eu recostava na cadeira e eu imaginava, eu emagrecendo muito, mas eu comendo e emagrecendo, e eu comia e emagrecia. E ela falou que ela fazia uns exercícios em casa, e os exercícios que ela fazia, eu vou andar até o quarteirão, mas isso vai ser como se eu tivesse ido numa academia e voltado. E com tudo isso, ela falou que ela perdeu 15 quilos. Quer dizer, ela fez progresso na vida dela, né? E eu acredito que a fé também remove montanhas, né? A gente tem, é verdade, não está escrito na Bíblia, né? Está escrito na Bíblia. A fé remove montanhas. Mesmo que o problema seja difícil, mas a gente tem que procurar a solução, né? A gente tem que procurar essa solução. O mais importante é acreditar que aquilo vai acontecer, né? E vamos para frente, né? Vamos para frente. Procura livros, procura alguma coisa que vai acontecer. Adriana Reis, resumindo, please. O que você entendeu do vídeo Órgãos Pensantes? O que você entendeu? Eu entendi que os órgãos, eles... Eu acredito que tudo também é pela força do pensamento, né? Se nós pensarmos em doença, atrairemos a doença. Se nós pensarmos na saúde, atrairemos a saúde. Eu acredito que os órgãos pensantes, ele pode mudar o comportamento de nós, né? Nosso comportamento. É isso que eu acredito. E acredito que nós temos que abençoar a forma de pensar. Porque tudo são somas matemáticas, né? Do nosso corpo. Foi tudo feito uma grande matemática aqui no nosso corpo. E se foi feito uma grande matemática no nosso corpo, e nós somos filhos de Deus, e temos Deus dentro de nós, então nós temos que abençoar a forma de pensar. É verdade. Pastor? É verdade. Alô, tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo, pastor. É verdade, então temos que mudar a forma de pensar, né? Temos que mudar a forma de pensar e harmonizar. Por exemplo, harmonizar esses pensamentos que vêm dos nossos órgãos, né? Dos órgãos pensantes, harmonizar. Ou seja, todos eles têm razão em parte. Ninguém tem razão completa, né? Inclusive Paulo fala assim, para muitas pessoas, o Deus deles é o ventre. Então, olha bem, ele mostrou que o ventre
estava dominando como se fosse um Deus. Então, para muitas pessoas, foi Paulo que falou, o apóstolo Paulo. Para muitas pessoas, o Deus dele é o ventre. Então, que o seu Deus não seja nenhum órgão seu. E que um pensamento, seja de qual órgão for, ele é sempre em parte. Ele é sempre em parte. Correto. E tudo que é em parte é incompleto. É incompleto. Então temos que pensar com os rins. Trabalhar em time, né, pastor? Hã? É como se tivéssemos, é como se fosse uma fábrica. Temos que trabalhar todo mundo junto. Tem que trabalhar todo mundo junto e ninguém pode dominar a não ser você, com todas essas informações, né? Com todas essas informações que você tem. Você vê que vamos partir para a puberdade, né? Quando a mocinha vira mulher e quando o rapazinho vira homem. Então, quando o rapazinho vira homem, alguns deles, não é todos não, porque a gente é matuto. Antigamente a gente, para dar um beijo na mulher, ficava com vergonha, mas hoje o menino não faz mais, não tem isso mais não. Aí, quando muitos jovens deixam de ser criança e passam a ser homenzinhos, eles querem pegar todo mundo, né? Eles ficam doidos, eles querem namorar, e o pai controla, o rapaz controla, não é assim não. Ai, papai, ai, tal, não vem, controla. Por isso que a Bíblia chama-se loucura da mocidade. É porque tem alguns jogos, não fala a Bíblia, né? Fuja da loucura das paixões da mocidade. Então, aquela paixão, aquela tesão, aquele fogo. O senhor falou uma coisa assim, muito importante. Aquela paixão. Todos nós temos uma paixão dentro de nós, mas o mais importante é saber controlar essas paixões, porque na Bíblia fala muito claro sobre controlar as suas paixões. E outra coisa, as paixões sempre destroem. Não tem nenhuma paixão que constrói. Eu sei que todo amor tem paixão, mas a paixão em si, é isso mesmo, sozinha, pastor, é isso mesmo. A paixão em si destrói. Destrói casamento, destrói vida. Eu conheço o cara que novinho, 19 anos, começou a beber, raparigar. Você vai olhar hoje, ele tá como um mendigo. Hoje ele tem 40 anos. Eu tenho dois amigos meus. Todos dois eram soldador. Soldava peça, né? Correu pra polícia, correu pra aeronáutica. O outro ficou na solda. E na bebida e na raparigagem. Aí quando você olha hoje, e cada um deles com 50 anos, você vê um lascado, destruído, sem nem um centavo no bolso, e vê o outro bem, gordo, forte. Porque um deu margem à paixão da mocidade. Rapaz, eu tô soldando esse portão aqui, quando eu receber esse dinheiro eu já vou ali, ó, pra casa da Véia Antônia, e lá eu vou passar a noite todinha na luz vermelha. Então, ele se deixou levar pela paixão. Agora, seja paixão religiosa, seja paixão da carne, olha, toda paixão vem da carne. Ela traz uma consequência vem da carne, muito triste. Por exemplo, eu vi um cara que tem uma paixão pelo jogador de futebol, que passou 2 dias para falar com o jogador, dormiu fora do estádio, só para ver o jogador chegar na hora, para fazer um treinamento, um bonitão. E ele foi dar um abraço no jogador, o jogador deu um murro na cara dele. Eu tava vendo na internet, senhora. Eu fiquei... Aí todo mundo, que otário, mas é paixão, ele sentia paixão pelo jogador. Era pro jogador, no mínimo, dizer, ô meu amigo, obrigado, Deus te abençoe. Mas o quê? Mas olha, esse murro vai ajudar ele. Esse murro talvez, né? Talvez, mas ele ficou sem saber o que fazer, porque ele esperou 2 dias, ele dormiu na grama. Dar um abraço, né? Pra dar um abraço no jogador. Rapaz, que paixão ele tinha. E é um cara muito famoso, viu? Quem gosta muito dele é a Ana Paula. Aí, no momento que o jogador chegou, aí chegou o segurança, os fortão, né? Ele conseguiu passar por debaixo de um fortão daquele e foi dar um abraço. Aí quando ele bateu no jogador, o jogador tava com o celular falando no zap. Aí o jogador se zangou e deu uma porrada. Sai daqui, porra. Puxa, né? Insensibilidade muito grande. Talvez o jogador não saiba o sacrifício que aquele rapaz fez pra, né? Vim aqui. Agora toda paixão ela vem da carne. Agora existe amor com paixão e existe só paixão. Olha, Adriana Reis, esse assunto é tão interessante porque a Bíblia diz assim: enganoso é o coração. Vamos pro coração, bora? É o coração. Vamos pro coração. Eita, os coraciscos da gente. Os corações. Olha, o coração. Aí o vídeo do senhor é corações acorrentados. O coração é a coisa mais enganosa que tem. Porque alguém podia dizer que esse texto da Bíblia está errado. Não, coração, o quê? O coração apaixona por pessoa errada, abusa a pessoa certa.
Às vezes os demônios entram e acorrentam o coração. E o coração... eu me lembro de um caso de uma mulher que ela vinha pedir oração, o marido dela era bandido. Aí tinha gente que dizia, mulher, tenha cuidado, saia devagarzinho. E ela, não, eu amo ele, eu amo ele, eu amo... E o cara, o bandidão, não quero tu não, porra, sai da minha vida. Quero tu não, rapariga. E ela, ai, eu te amo, homem, tu vai se converter, tu vai ser servo de Deus. Até que ele matou ela. Pronto, aí ela conseguiu o que queria. Oh. Que pena, né? Que pena. Então ela tava amando a morte, ela tava apaixonada pela morte. Mas, pastor, assim como teve ela... Como o coração... Adriana Reis, como o coração enganoso. Então você não pode você não pode pensar só com o seu coração, você tem que pensar com seus rins. Você tem que pensar com outras partes do corpo. E nota aí, rapaz, tô entrando numa furada. Vou sair devagarzinho. Tchururu, tchau, vou saindo, tchau pra galera. Até lá vista, baby. Exato. E tem coisa que o coração faz que demora anos pra pessoa esquecer. Anos. Não, tem gente que se apaixona. Olha, tem gente que se apaixona. Tem gente que se apaixona pela faca que lhe furou. A nega, o homem, lasca a mulher, lasca o homem, a mulher lasca ele, mete no chifre, maltrata ele, tudo mais, e ele ainda é apaixonado por ela. Alô, Adriana? Tô aqui, pastor. Tu tá ouvindo eu? Tu tá ouvindo? Não tô ouvindo. Quem tá falando é Chiquinho, mulher. Quem tá falando é Chiquinho. O pastor Joilson. Pastor Joilson foi ali no banheiro. Quem tá falando é Chiquinho. Pegando o exemplo de Chiquinho, né? O Chiquinho é uma... Olha, o senhor mexe com libertação, o senhor cuida de libertação, e eu tenho certeza que o senhor está cuidando de muitos casos como este, como corações acorrentados, como este. É algo que parece que fica na alma, né? Aquela coisa que a pessoa entrega a alma dela à mercê daquilo. Eu conheço mulheres já casadas, e ainda se lembra do ex-namorado que teve há anos atrás. Que deixou ela e chutou na bunda dela. Exato, o homem que deixou ela, chutou ela, e mesmo assim ela ainda é apaixonada pelo homem até hoje. Bem casada. E mesmo assim, é apaixonada pelaquele ex. É capaz do marido descobrir, se o marido descobrir, aí o marido não quer mais. O senhor tá entendendo esse tipo de coisa? Eu tô entendendo. Olha, isso acontece demais, Adriana Reis. Adriana, faz 30 anos que eu trabalho com libertação. Eu já vi inúmeros casos assim. Não é um nem dois, não. É inúmeros. Agora, toda paixão, ela é destrutiva. Não tem quem mantém uma paixão e fica em pé. A paixão, ela derruba. Às vezes o cara é casado, olha, tem 3 filhos, com uma mulher linda, e aí o cara se apaixona por uma rapariga que só quer o dinheiro dele, e fica atrás, e ela, não, eu amo, e ela toma lasqueira, até que ele, quando ele estiver no chão, ainda tá, eu amo. Coração é muito enganoso. A mulher ligou pra mim e disse, pastor, eu amo meu marido, o que ele quiser eu faço. Pastor, eu sou uma mulher bonita, eu vou mandar foto pro senhor. Ele mandou. Eu digo, mulher, tu é linda, mulher. Pastor, ele me deixou pela uma ex dele, que foi a primeira dele, e ele ama ela, e a nega não ama ele, né? E ele ama, e essa nega tem um namorado, e o namorado quer matar ele, e ele diz que morre, mas não deixa. Olha, que bagunça o coração tá fazendo. Não, engraçado. Olha só que o trágico disso tudo. Quem tá de fora da situação vê tão claro que isso vai acabar numa morte, que esse homem só tá perdendo. Quem tá fora da situação. Mas ele que tá dentro da situação, ele não consegue enxergar isso. Não Parece consegue. que a pessoa fica cega. Fica cega. Por isso que diz, pastor, Adriana Reis, Adriana, tô toda arrepiada aqui, ó, que diz que a paixão cega. E tem uma coisa, pastor, Adriana, não é só questão assim de homem e mulher, não. É raiva também. Isso aí, tem uns que é amor. Escuta, deixa eu terminar. Tem uns que é amor, tem uns que é paixão,
Mas tem uns que é raiva, o cara fica cego, entendeu? O cara fica cego. Eu vi um motoqueiro chamando o motorista pra briga, porque o motorista deu um trancão nele, e ele, desce aí pra gente brigar. Aí o motorista sem querer brigar, e ele encostando no carro, aí o motorista puxou um facão. Bora brigar! Aí o motoqueiro saiu correndo, e o motorista saiu correndo atrás. Tá entendendo? Que cena. Agora vamos brigar, então, vamos brigar. Aí o motoqueiro pegou a contramão, saiu correndo com a moléstia e o cara atrás com a facão. Aí, olha bem, isso é o coração produz isso. A gente tem que ter cuidado, viu? Tem que ter cuidado. Agora, pastor, eu sou crente, eu não tenho paixão. Graças a Deus, mas tenha cuidado que todo ser humano é sujeito a paixão. Todo. É isso que eu ia falar agora. Todo ser humano é sujeito a paixão. Pastor, eu vou contar um caso. Esse caso eu acompanhei de perto. De uma moça, ela estudava comigo, brasileira, estudava comigo, uma ótima pessoa, uma família excelente. E ela chegou pra cá e ela logo conheceu um rapaz, aqui mesmo. E esse rapaz, aqui em inglês, filho único, e ele queria casar, ele queria muito se casar. Então eles namoraram 5 anos, viveram juntos 5 anos, e depois de 5 anos ele achou que já estava mais que na hora de casar. Mas engraçado que toda vez que ele falava de casamento para ela escapava. Um dia ele comprou um anel, deu para ela, falou que queria casar com ela, os pais dele gostavam muito dela. E aí, mas ela ficava, não sei se eu caso, eu acho que eu tô muito nova, não sei, 22 anos na época, eu tô muito nova para casar, ele tá com 27, não sei, aquela coisa toda. Foi pro Brasil, voltou, quando ela voltou, ele falou, vamos arrumar para casar o mais rápido possível, que eu quero casar, o pai dele comprou uma casa, deu para ele, vamos casar. Tá. Na época do casamento, o ex-namorado dela passa a mensagem para ela que tá apaixonado, que ligue, aquela coisa toda, e eu vou embora, vou casar com ele. Quando ela comprou passagem para voltar pro Brasil, terminou com esse aqui. Mas a gente pode ficar amigos. Quando ela terminou com esse aqui viu os e-mails do rapaz e tudo, do outro, traduziu e falou, poxa, ela estava me traindo e tudo mais, mesmo assim eu gosto dela e tudo mais. Quando ela chegou lá no Brasil, que ela já tinha combinado com o outro, que ela ia casar com esse outro ex-namorado, ele já estava combinando com a ex-namorada, que ele já estava voltando para a ex-namorada para casar com a ex-namorada. Não com ela, com uma outra ex-namorada. Que confusão, mulher! Que confusão, Ou seja, ela perdeu o namorado aqui por causa dele. E ele só deixou ela chegar lá para terminar com ela e já casar com outra. Aí nem lá, nem lô. Nem lá, nem lô. Aí quando ela teve, esse aqui tão apaixonado, que estava aqui, o inglês, tão apaixonado por ela, inclusive ele é até um amigo meu, tão apaixonado por ela, doidinho por ela, e ele ligou para ela e falou, ele ainda ligou para mim e falou, Dri, o que eu faço? Eu falei, olha, você gosta dela mesmo? Você tem certeza? Tem bastante moça. Eu gosto dela, tá? Ligou para ela, falou para ela, se você realmente quiser casar comigo, o visto dela, pastor, ela tá aqui, já tinha vencido. Ele falou assim, se você realmente quiser casar comigo, eu tô indo aí, caso com você, aí no Brasil eu te trago para cá. Quando ele foi fazer isso, ela falou, vou pensar. O outro, que ainda estava para casar com a outra, falou para ela, olha, não volte não, case comigo, que eu estou terminando com a outra. Ela pegou, ligou pro outro e falou, não vem aqui me buscar não, você esquece de mim. Porque o outro tinha ligado para ela e falado que ia voltar com ela, tinha terminado com a outra. Pois quando ela falou pro outro, quando nós vamos nos casar, o outro falou assim, minha ex-namorada me ligou de novo, eu tô casando com ela de novo. Essa palhaçada. Meu Deus. Ou seja, ela perdeu. Pois, parece coisa de novela. Ela vai acabar sendo infeliz, nem lá, nem lá. Ela vai perder esse inglês e vai perder o outro. Ou seja, já perdeu. Aí você sabe o que esse inglês fez? Ele falou assim, Adriana, brincaram comigo demais, cansei, mas eu quero uma brasileira para casar. Ele foi numa festa, porque eu tenho um bocado aqui, Mas aí deixa eu te dizer. Até Bezinha gritou ali, ei! Mas deixa eu terminar de contar. Como é o nome foi numa dele? Festa com um amigo. Ele é bonito? Felipe. Ele é lindo, ele parece rapaz de cinema.
Quando ele chegou, e as moças brasileiras gostam de rapaz bonito, né? Então ele Quando parece ele comigo. chegou, Quando ele chegou, mas olha, deixa eu contar, deixa eu terminar. Parece comigo. Deixa eu contar essa, pastor. Quando ele chegou, porque a mãe dele, ele é misturado, ele não é totalmente inglês, não. O pai é inglês e a mãe é francesa. Eu também sou misturado, sou tupiniquim, misturado com índio cariri, misturado com colonizador, misturado com judeu. Enfim, aí olha só o que aconteceu, pastor. Um amigo dele levou ele na festa. Falou, vamos nessa festa que tem um amigo meu brasileiro que me convidou e eu tô te chamando pra essa festa. Chegou lá na festa, de cara, arrumou 3 brasileiras, de cara. Não, mulher, guarda pra as irmãzinhas da igreja aqui, guarda. Pode deixar que eu vou lembrar das irmãs da igreja quando tiver aqui. Aí quando tiver rapaz aqui. Aí o que aconteceu, pastor? Uma delas ficou com ele já pra casar e ele falou, olha, eu tô querendo uma coisa muito séria. Quero uma coisa muito séria. Eu quero casar, porque eu tive uma ex-namorada brasileira, mas eu quero esquecer ela de vez e casar. Pronto. Essa moça virou pra ele e falou assim, pois eu quero casar. Casaram. Eles de 2 meses que estavam namorando já casaram. Aí a outra que ele tinha largado, que tinha largado ele, ligou pra ele, ele falou assim, olha, você não pertence a meus pensamentos mais. Como você disse, eu estou dizendo a você, me deixe em paz, porque eu te deixei em paz. Sou um homem casado e faço tudo para gostar da minha mulher. E até hoje, a outra lá tá sozinha. Porque quis. Ou seja, o coração destrói ela. Né? Olha, uma vez uma vez eu conversando com uma mulher, várias, eu não posso identificar uma, né? E eu chamei o demônio que estava perseguindo essa mulher e ele veio e disse pra mim, ela é bruta, ela é ignorante, ela é isso, ela é aquilo. Os demônios estudam a pessoa. Você pensa que ele não estuda? Não estuda. Então, às vezes o coração da pessoa precisa de libertação. Nós precisamos de libertação de nós mesmos. Por isso que a gente jejuma. Por isso que a gente deixa ora. Eu perguntar uma coisa pro senhor agora, que o senhor falou que o demônio estuda o nosso coração. Porque o coração, escuta aí, Adriano, o coração, se você não controlar ele pode causar uma loucura na tua vida. Na vida de qualquer pessoa. Então você tem que controlar os rins. Vamos dizer, os rins de calma, coração. As tripas, calma, coração. E o coração, não, calma. Aí o fígado, fique calmo. Então, é um bocado de órgão falando com o coração. E o coração quer arrastar tudinho. Ou seja, pastor, então, os homens lá do outro lado, os inimigos, eles estudam a pessoa. Agora, pastor, o senhor me deixou com a pulga atrás da orelha. Me ajuda aqui a pensar. Então, ele estuda a pessoa devido à fraqueza que a pessoa tem. Eles vão naquela fraqueza da pessoa. É isso? Exato. Olha, se a fraqueza da pessoa for raiva... Eu tô perguntando assim pra mim poder entender. Olha, se a fraqueza da pessoa for raiva, ele vai exatamente... Ele vai na raiva. Agora é o seguinte... Se a pessoa for no ciúme, ele vai no ciúme. Quando for ciúme, pronto, ciúmes. Então ele vai gerar ciúme. Ele estuda. Então você tem que ver o seguinte... que qualquer área dessa é um órgão... Onde está a minha fraqueza. Onde está a sua fraqueza. É um órgão dominante. Onde é que está a minha fraqueza. É um órgão dominante. Então, você tem que se estudar e dizer, Senhor, me cura nessa área, por favor. Me cura, porque não é porque o cara queira, não. Às vezes o coração domina mesmo. Às vezes o coração domina, mas você tem que ter um controle. Porque se você perder o controle... você tá lascado, qualquer pessoa tá lascado. Se você for fazer o que o coração manda, então você tem que gerar uma reunião e fazer o que a Bíblia manda, né? Mas eu vou dizer uma coisa pra você, com tanta teologia e muita gia que a gente possa ter, e gia e magia, às vezes as paixões são mais fortes. Seja briga, seja confusão, seja paixão. A pessoa diz, não, a pessoa diz, o pastor diz, eu sou o pastor, eu vou ficar sozinho aqui com a irmã, mas é porque eu sou um servo de Deus. Mas servo de Deus é homem também. Servo de Deus é homem. Aí de repente a irmãzinha tá cheirosa, e você, que cheiro gostoso. E mulher, é mesmo. Aí o coração, agora, vou botar pra arrebentar.
você tem que ter cuidado no domínio desses órgãos, né? Por isso que Deus falou, eu sou o Deus que sonda os rins e o coração. E eu pensava antigamente, por que Deus vai sondar os rins? Porque os rins pensam. Por que Deus vai sondar os corações? O senhor falou aí, pastor, não é só no coração, não, é na raiva também, né? Às vezes o coração tá com raiva. Tem pessoas, eu sei que o senhor sempre trabalha com libertação, sabe disso. Tem pessoa que quer seguir outro até a hora da morte. Não é verdade? Que fica com tanta raiva daquela pessoa, né? E do nada fica com raiva daquela pessoa e segue aquela pessoa, não é? Não é isso, para destruir aquela pessoa. A pessoa já saiu dali de perto, a pessoa já mudou para outro lugar, a pessoa já, né, e tá ali aquela pessoa com a raiva, aquela perseguição, não acontece isso? Essa raiva às vezes acontece, o cara faz a coisa boa pra pessoa e a pessoa fica com raiva, né? Agora é uma raiva assim, sem motivos, eu me lembro que numa invasão que houve aqui na cidade de Campina Grande, eu consegui a documentação da invasão todinha. O prefeito deu as terras. Terreno que valia 10 mil reais passou a valer 200 mil, né? E lá tem um cara que não fala comigo. Eu digo, gente, que foi que eu fico com esse cara? Aí já que ele não fala comigo, eu também não falo com ele, né? Agora eu fico pensando, o que passa na cabeça desse cara? Porque a única coisa que eu fiz pra ele foi bom. Foi bondade. Agora, pastor, mas sabia que eu não entendo uma ele coisa, não tem luz. Tem gente que tem raiva de outra pessoa, mas quer estar perto daquela pessoa. Tem raiva, mas quer estar perto. Se você for fazer uma construção, qualquer coisa que for fazer, ele vem olhar. Ele inventa qualquer desculpa para entrar, para observar. Ele não quer perder contato com você. Eu não sei se o pastor está entendendo. Eu não sei se as irmãs já passaram por isso. A pessoa não gosta de fulano, mas quer estar perto de fulano e quer ter contato, manter contato com fulano. Acontece isso, pastor? Ou é só... mas isso aí não cola não. Quem tiver uma pessoa assim, não mantenha contato. Mas é incrível. Esse tipo de gente procura contato. Você acredita que eu fui fazer a construção da igreja... A esse cidadão que eu beneficiei ele veio trazer comida para os pedreiros, só para entrar na obra e ficar olhando. Quando eu cheguei, ele estava dando comida para os pedreiros, inclusive esses pedreiros me deram muito problema, foi uma transmissão de energia muito ruim, né? Então esses pedreiros me deram muito problema. Mas quando eu cheguei, ele estava dando comida aos pedreiros, sentado, olhando, apontando, perguntando por quê, para quê, como é. Eu fiquei, oxente, esse cara não fala comigo. E vem fazer o que aqui? Vem fazer o que aqui? Então depois ele começou a trocar ferramenta com o pedreiro, começou a emprestar a ferramenta ao pedreiro. Aí eu cheguei para os pedreiros e disse, amigo, eu não tenho nenhum relacionamento com aquele outro cidadão. Por favor, corte a relação. Eu não quero ninguém aqui na obra, não. Né? Aí o pedreiro, não, mas ele é tão legal, tal. Eu digo, sim, ele é legal, mas fique lá, que ele não tem nada a ver lá e aqui, é muito longe. Né? Mas você tem razão. Esse tipo de gente, ele odeia você, ele quer ver tua caveira sem motivos. Ele não quer sair de perto de você. Quer estar colado, Porque eu acho assim, ó, se a pessoa não gosta de mim, ou se eu não gosto dela, né, cada um no seu quadrado, como dizem uma, né, cada um na sua, né, você fica na sua, eu fico na minha, né, a gente não vai brigar, a gente não vai discutir quando se vê, né, passa seu caminho, a pessoa passa o dela e foi, acabou. Agora, tem gente que não desgruda da outra pessoa, não desgruda pra nada. Qualquer você dá um espirro, tá lá a pessoa. Ele tá olhando. Você volta. Isso que é aquele negócio do vampirão, né pastor? Teve um dia que eu fui orar lá no terreno da igreja, era mais de meia-noite. Eu disse, eu vou dar uma passadinha aqui, eu vou abrir e vou orar. Aí abri o terreno bem caladinho, entrei, deixei o carro fora e fiquei orando. Quando eu fui saindo, adivinha quem tava com a cabeça do lado de fora olhando? Ele. Eu digo, mas na minha mente eu disse, vai dormir, vampiro. Mas eu digo, meu Deus. E a cabeça, botava a cabeça. Não tem aquelas lagartixas que bota a cabeça fora e tira? Mas rapaz, ele tá vendo? Mas é assim mesmo, isso é da carne. A Bíblia diz, ó, quais são os frutos da carne? Ira, contenda, dissensão, ódio. Tem lá em Gálatas, capítulo 5, os frutos da carne. Então, a nossa carne, ela está contaminada com o veneno da serpente lá do Jardim do Éden. Então,
Que alterou o nosso DNA. Alterou o nosso DNA, nós estamos alterados. Aí a gente se ferrou, ficou fraco, perdemos a comunhão com o espírito, ficamos que nem um cachorro, uma vaca, um boi, né? Nós não era assim, não. Então, essa questão dos órgãos pensantes, como dizia o meu vovô Matuto, dizia assim: meu filho, todo pensamento é torto que nem uma vara, todo pensamento é torto, não tem nenhum pensamento aprumado. E eu, depois de viver muito tempo, eu acredito nisso. Ninguém tem a verdade total. Nós podemos saber de muita coisa, mas os nossos pensamentos, às vezes, o DNA mesmo entorta. Você tá entendendo? Tô. Às vezes o DNA mesmo entorta. E isso pode se manifestar de diversas formas. Como eu citei o caso do cara que casou com uma mulher bonita. A mulher tinha um abundão nos peitão. E ele morria de ciúme dessa mulher, né? Eu conheço a mulher. Ela apanhava dele, né? Ele dava surra nela. Ele era muito feio, mas ele nunca aceitou a beleza dela. E ela sempre amou ele. Teve uma filha com ele. Hoje essa filha tem uns 20 e poucos anos. E ela nunca mais casou. E ela não deixou ele. Ela apanhava todo dia, mas ela nunca deixou. Ele foi quem deixou ela, né? Que coisa, hein? Ele deixou ela. Eu me lembro que ele subia, ele tinha um Chevette. Quando ele subia no Chevette, ele já subia. Nossa, é inexplicável, né? Tem coisas que é inexplicável. A mulher tem culpa de ser bonita, rapaz. Agora, se a mulher tivesse dando bola, olhando, o cara olhava, ela olhava, o cara olhava, ela olhava, aí é outra coisa. Sorria. Sorria, fazia um charminho. Mas a mulher era séria. Mal ela olhava de lado, eu acho que já com medo, ela não olhava de lado, mas ela tinha culpa dela ser bonita. Quando a mulher é bonita, os caras dão uma olhadinha mesmo, mas o importante é a mulher. Se a mulher realmente dá bola, se ela não dá, né? Então, o coração desse homem está contaminado. Contaminado com o pecado, contaminado com o exagero. Todo pensamento exagerado é destruidor. Seja paixão, seja amor pelo time de futebol, seja pelo carnaval, seja pela religião. Tem muita gente que diz: olha, meu marido que se dane, eu vou para a igreja, ele pode estar com fome como tiver que eu vou, né? Então, isso aí é um exagero. É perigoso. Não precisa disso, né? Então, nós temos um desafio, Adriana Reis. O desafio é nós controlar a nós mesmos, porque a Bíblia diz que é mais fácil o homem conquistar uma cidade do que controlar o seu espírito. Você entendeu? Entendi. É mais fácil para nós guerrear e conquistar uma cidade do que controlar a nós mesmos. Tão difícil é o controle pessoal. Então a gente tem que pedir ajuda ao Espírito Santo, né, Adriana? Com certeza. Inclusive, pastor, o senhor falou sobre pedir ajuda ao Espírito Santo. Eu gostaria de ler em Filipenses 4:8. Posso ler, pastor? Pode ler. Que fala assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ele está dizendo, em outras palavras, tudo que é bom, você tudo tem que é amável, buscar. tudo que é de boa. Ele diz assim: que é de boa fama. Buscai. Oi, minha linda. Olha, tudo que é bom, senhora, tudo que é bom, de boa fama e de bom nome, nisso pensai e buscai. Olha que é duas coisas, Adriana Reis. É pensar. Pensar. Não adianta só pensar, não, tem que buscar. Então tudo que é bom, pensai e buscai. Está relacionado com a fé. Porque o que é a fé, né? Além de acreditar, fé sem obra é morta. Tem que ter a obra, não é? É a mesma coisa aqui, pensar e buscar, né? Vamos pensar e vamos buscar. Vamos pensar naquilo e vamos buscar aquilo. Vamos melhorar aquilo. E a fé, eu quero aquilo, né? Eu quero aquilo. Mas para fazer aquilo tem que ter uma ação. Não adianta só esperar. Tá fazendo o que aí? Eu tô orando, né? Como sou pastorzão da igreja tal, tô orando, mas você tá fazendo? E a sua ação? Como é que tá a sua ação? Eu, por exemplo, eu preciso pensar da ajuda do pastor. E buscar, não é só pensar não, pensar e buscar. Tem que pensar e buscar. Pensar e buscar, porque eu acredito assim, pastor,
vendo o pastor, né? Por exemplo, pastor Joilson é o meu pastor virtual, é o meu pai virtual, é o meu pai. Além de Deus, eu confio muito no pastor Joilson. Então, eu tenho que falar para o pastor Joilson todos os meus sintomas, é que nem quando a gente vai no médico. Eu tenho que falar para o médico todos os meus sintomas se eu quero ser curada. Eu tenho que falar para o pastor Joilson, ó pastor, aconteceu isso, isso e isso, eu já fui... E eu tenho que falar o que eu estou fazendo para isso. O que eu tenho que fazer, o que eu estou fazendo, o que eu gostaria. Não adianta eu falar, olha, para o médico eu não preciso passar essa informação porque é irrelevante. Para o pastor eu não preciso passar essa informação, é relevante. É relevante sim, se eu quero me curar, é relevante sim. Porque às vezes uma frase que eu dou ao pastor, uma frase que eu dou ao médico, sabe exatamente onde é que vai agir, onde é que eu vou agir no problema dessa pessoa. É verdade, é verdade. Que o Espírito Santo... O senhor entendeu a comparação, pastor? Sim, entendi. Diga novamente aí, para a gente ficar bem claro. É assim, vamos supor, eu vou ao médico. Sim. Eu tenho que dizer ao médico todos os sintomas que eu tenho. Eu tô atrás de cura. Eu tenho que dizer tudo que eu tenho. Adriana, você tem que estar com problema, vamos supor, de gordura. O que eu tô comendo? Eu tenho que falar pro médico que eu tô comendo. Eu não posso esconder nada e achar que o médico vai me fazer um milagre. Adriana, você tem que parar de comer açúcar. Eu não vou falar pro médico que eu tô comendo açúcar. Eu vou esconder isso. Aí entendeu? Ele não vai, então, realmente. Se você esconder, ele vai dar um tratamento errado. É a mesma coisa. Eu vou lá no pastor, né? Você fez um exame, aí você fez um exame, aí o médico diz, você fez em jejum, aí você diz, fiz, sem estar em jejum. Então as taxas vão estar todas alteradas lá. E o médico, vou meter remédio, que a taxa está alterada. Pois é a mesma coisa, eu vou no pastor Joilson. Pastor Joilson, está acontecendo isso, isso, isso. Adriana, você fez isso que eu te mandei? Eu não vou falar que eu fiz isso, eu fiz... mas eu não quero ser curada, eu não quero que a coisa aconteça. Cadê a minha ação? Cadê a ação? É verdade, é verdade. Então você tem que pensar, e você tem que buscar tudo aquilo que você for bom, que for bom para sua vida, em nome do Pai, do Filho. Oi, tô aqui, é alguém ligando. Sumiu. Mas eu tô lhe ouvindo bem, alguém ligando. Tá. Então, você tem que pensar e buscar tudo aquilo que você achar que é bom. Pense e busque. Pense e busque, né? Então, Deus te abençoe, te ilumine. Obrigado por sua participação, viu? E a sua família. Agora eu vou fazer uma pergunta a você, que eu vou fazer a todos que ligarem para mim. Durante este ano, né, qual foram os vídeos que mais tocaram em você? Os vídeos, foi a máscara. A Máscara do Diabo, Joilson de Assis. Iras Inexplicáveis. Sim. E a máscara foi uma das Iras Inexplicáveis. E sobre... Teve outro também, pastor, Corpo Assombrado, que aquilo ali ficou na minha mente. Eu falei, minha gente, mas será que isso existe? E eu fiquei pensando muito nesses 3 vídeos. Foi um dos 3 vídeos. Inclusive, o que mais tocou, porque o senhor falou assim, tem até padres, irmãos que estão me procurando, né? Aí eu pensei, gente, se esse povo tem um sacerdócio, assim, né? Que tem poder, imagina o coitado que não tem muito conhecimento a esse respeito. Tem muita gente que sofre com isso, não tem conhecimento disso. Sei. Então eu fiquei pensando, tem muita gente que sofre com isso e não tem conhecimento disso. Um corpo assombrado. Entendeu? Tem muita gente que sofre com isso, não é, pastor? E não tem nem conhecimento disso. Muita gente, Né? E não tem conhecimento disso. E a máscara do diabo, que ela brilha de forma diferente. Ela não traz o brilho, né? Atrai coisas erradas, né? Atrai coisas erradas. Adriana, eu peço Iras Inexplicáveis.
iras inexplicáveis, porque iras inexplicáveis também, às vezes a pessoa procura outro só para matar por nada. Também, é o caso daquele homem que estava com a esposa dele, isso me chamou muita atenção. Ele estava com a esposa dele e ele ofereceu cartão de crédito, ofereceu dinheiro, ofereceu a chave do carro, o cara só foi lá para matar, que nem o filho do pastor, do vizinho, que, arrumando uma coisa assim que parece que foi enviado, né? Sabe, uma coisa do nada, e ele saiu de lá e matou o filho do pastor por nada, sabe? Quer dizer, ele já estava planejando. É uma coisa sabe, assim, aquilo, é um mandado do espiritual mesmo, né? O sabe, cara assalta, vai, ó, toma a chave do carro, toma os cartões de crédito, toma aí o dinheiro. Não, ele depois tipo de assim, tudo, eu não quero nada. Ele quis dizer assim, não queira nada. Eu quero a sua vida. Eu quero ele. O senhor tá entendendo? Isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção. Quando eu vi essa reportagem do empresário que fez isso, e a mulher dele falando e chorando, eu disse, foi o espiritual que veio matar ele. Porque ela dizia, eu não compreendo, meu esposo deu tudo, deu a chave do carro, deu dinheiro, deu um cheque, deu os cartões de crédito, estava com a mão levantada, não reagiu, e ele ainda tirou na cabeça do meu esposo. Quer dizer, que é uma coisa assim, ilógica. Sabe, então, é que nem sabe, então, muitos casos assim de iras inexplicáveis. Meu pai, eu fico até sabe, sem saber o que falar, porque a gente fica emocionado e a gente fica com vigilância, porque isso pode acontecer de uma hora para outra com qualquer coisa, né? E a gente tem que pedir a Deus. Eu hoje praticamente não saio de casa sem orar um Pai Nosso, sem pedir aos anjos que me protejam. Sem orar um Pai Nosso, não. Porque é o seguinte, é uma coisa tão forte que teve uma vez que eu ia no meu carro andando, o cara ia andando, aí esqueceu de entrar na rua, e ele deu ré, eu vinha atrás e ele vinha na frente. Aí ele esqueceu da rua que ia entrar. Aí ele parou o carro, eu parei. Aí ele pegou, deu ré. Bum, bum, bateu no meu carro. Então esse cara saiu com uma moléstia de dentro do carro. E foi olhar o para-choque, aí eu olhei, eu disse, nem amassou, graças a Deus. Aí ele olhou pra mim e disse, se tivesse amassado você ia ver. Aí eu disse, mas rapaz, você para na minha frente, dá ré porque esqueceu a rua, ainda quer brigar comigo? Ele disse, eu brigo onde você quiser, o que você quer, meu irmão? Mesmo assim, sabe? Eu digo, sabe de uma coisa, nesse dia eu tava com o Espírito Santo de Deus, eu digo, você tem razão. Mas fiquei com medo, já fiquei preparado, né? Porque ele ia avançar mesmo. O que você quer? Aí eu digo, rapaz, sabe de uma coisa? Você tem razão. Sabia que você tem razão? Você tem mais razão que o Papa. Nossa. Aí ele pegou, entrou dentro do carro e disse, olha, eu dou ré aonde eu quiser, aqui. Aí chamou uns palavrão lá, na puta que pariu, eu dou ré onde eu quiser, tá ouvindo? E eu só olhando pra ele e com a porta aberta. A gente sente que não é normal. De Deus, não é normal. Agora é o seguinte, o que fazer se um cidadão desse vier contra a pessoa? O que fazer? Tá entendendo? Porque o cara vem com muita ira. Orar, vem com muita ira. Orando então, muito. Isso aí é espiritual, isso é um demônio. Pastor, eu vi nesse homem aí um demônio. História. Inclusive, eu falei até com palavras boas. Quando eu disse, nem amassou. Aí ele disse, se você tivesse amassado, você ia ver. Se ele vem com o objetivo, de atingir você, de querer algo com você, isso não vai acontecer. Ele não vai ouvir as palavras boas. Não, vai não. Vai não. As palavras boas. O objetivo dele é outro, né? Exato. Essas ilhas inexplicáveis me tocou demais, porque o pastor bem sabe meu caso. E uma vez eu estava no meu serviço antigo, eu estava na sala de reunião com todo mundo lá, e uma das gerentes, uma mulher tão chique, tão granfina, assim, chique assim, sabe, o jeito dela falar, manso, e tudo mais, aquela coisa de tão agradável. E eu lembro que eu fiz uma pergunta que sabe, tem gente que tem vergonha de falar as
E eu não sou uma pessoa que eu tenho vergonha. Eu disse, eu vou perguntar. E eu perguntei, como a gente trabalha com criança, eu disse, olha, na época das férias, tá chegando as férias. No nosso caso, que trabalha com as crianças, tal, eu expliquei para ela tudo mais. Ela virou para mim. Nossa, mas ela mudou assim, até a fisionomia, o rosto dela mudou. Ela falou assim, se você, mas até a voz dela mudou, ficou esquisito. E todo mundo ficou olhando, porque eu não fui a única que percebi. Foi uma coisa assim, sabe, uma mudança drástica que aparece, foi assim, ela disse assim, se você não estiver contente, você vá embora. E eu gostaria que você fosse embora logo. Embora dessa terra, embora... Quando ela falou isso, eu fiquei assim, será que ela tá falando? Eu falei, mas aí eu pensei, será que é comigo que ela tá falando? Mas a única pessoa que fez a pergunta fui eu, é comigo que ela tá falando. E ela olhava na minha cara. No final, quando terminou e eu não abri mais a minha boca, fiquei quieta. Uhum. Tá no final de tudo, quando terminou tudo, que aí eu peguei minhas coisas para ir embora e tudo mais. Aí uma das moças que estava sentada do meu lado, colega de trabalho, falou assim, você notou como ela falou com você, daquele jeito, parecia que nem era ela. Aí eu falei, às vezes, aí eu disse assim, quando a pessoa está nervosa, né, que está com algum problema de alguma coisa, então às vezes ela não estava bem hoje, né? Às vezes a pessoa não acorda legal, eu acredito que é isso. Eu disse isso ainda, não falei. Mas é o seguinte, essa raiva dela, que você morra, desapareça da terra, isso aí não, isso é o demônio. Pastor, quando ela disse, aí eu fui embora, né? Tava indo embora. Quando chegou mais tarde, ela me ligou. Sei. Ela me ligou, mas eu não atendi, não. Não atendi, não. Sei. Falei, eu não vou atender. A gente sabe porque... que existe o espiritual, mas tem aquela. Uma conversa puxa outra. Tem aquelas pessoas também que vivem com raiva 24 horas, né? Não tem aquelas pessoas que vivem com raiva 24 horas? Tem. Essas pessoas também, elas têm problema nos órgãos dela, né? Ou seja, a pessoa vive com raiva 24 horas por dia. Ela está com algum espírito em algum órgão dela encaixado. Isso, olha, eu vou falar uma coisa, então isso é terrível, terrível. Eu sei uma coisa, pastor, eu não confronto nessas situações, sabe? A única coisa que eu faço, eu volto para trás e abaixo minha cabeça, assim, eu concentro muito em orar o Pai Nosso, sabe? Pai Nosso, que está no céu, e começo a fazer a minha oração, sabe? Eu concentro, não falo alto, não. Falo para mim mesmo, porque Deus escuta nossos pensamentos. Ele conhece nosso pensamento. E aí, quando eu oro, né, eu faço a minha oração e peço naquela mesma hora que está acontecendo assim, porque já não é a primeira vez, aquela mesma hora que está acontecendo assim, pastor, eu já faço uma oração para que Deus me proteja e não saio da minha casa sem fazer oração, porque eu não sei quem a gente vai encontrar. Não saia não, porque isso aí é algo muito importante, é algo assustador até, né? Que hoje a gente não tem medo de onça, nem de tigre, nem tem medo do ser humano. Mas foi aquele negócio, né? A nossa briga hoje, nossa luta não é com pessoas, é com o espiritual, não é? É verdade. Uma onça, ela mata pra comer, ela mata porque você invade o território dela, e o ser humano mata por besteira, por um saco de lixo. Às vezes por nada. Por nada, às vezes por nada, uma besteira. Então, olha, eu peço a todos que, em nome de Jesus, abençoe a Adriana Reis, essa membro da nossa igreja, amém. A mãe dela, Dona Célia, né? Em nome de Jesus, e a todos e a todas que estão ouvindo essa rádio, abençoe a Adriana Reis. Muito obrigado, Adriana. Amém, pastor, amém. Um abraço, Deus tchau. te ilumine, mulher de Deus. Muita paz e muita luz no teu caminho, viu? Tá bom. Tchau, irmãs.